Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Renato, professor de Geografia. E na aula de hoje nós vamos continuar com os assuntos associados às revoluções industriais, mas entrando basicamente no conceito de indústria, no como ela se formou nos países, que tipos de indústrias existem, né, e qual a sua importância para o desenvolvimento da sociedade. Antes da gente entrar diretamente na indústria em si, é preciso que a gente retome um pouquinho dos conhecimentos já adquiridos sobre as revoluções industriais, para a gente compreender o contexto histórico, né, de quando essas indústrias surgiram. A primeira coisa importante que a gente precisa lembrar é que antes da indústria surgir já existia a produção de bens materiais. Só que esses bens materiais eram feitos de forma artesanal, o que impedia a propagação desses bens em massa e o grande lucro dos produtores, né, dos burgueses que tinham acabado de surgir. Então é a indústria que ela vai transformar. A indústria, por exemplo, ela não cria a cidade, né? Mas ela transforma a cidade e eleva a cidade a um novo patamar. E a gente precisa retomar isso a partir do surgimento das primeiras grandes indústrias, das regiões industriais organizadas que acontecem na Inglaterra a partir da primeira Revolução Industrial. Então, esse surgimento, essas áreas industriais surgidas nas grandes cidades como Londres, Manchester, né, Liverpool e entre outras, essas grandes áreas com várias indústrias são extremamente importantes porque elas modificam por completo toda a história da sociedade, né? A indústria ela tem uma importância muito grande para o desenvolvimento de todos os lugares, né? Não é à toa que todas as vezes quando a gente ouve um jornal, eles sempre falam da produção industrial, se caiu, se aumentou e assim por diante, porque ela é um item extremamente importante, porque é a partir dela que se gera produtos geram compra e venda, isso gera lucro, que gera salário, ou seja, a indústria é o motor de uma sociedade desde o momento em que ela surge, porque nós vivemos numa sociedade capitalista que cada vez mais se pauta pelo consumo, pela compra, né, de bens. Então sem a indústria também ela potencializa a força humana, né? Porque os humanos antes produziam produtos, só que era de uma maneira muito artesanal, muito lenta, com pouca produtividade. As máquinas que surgem ali na primeira Revolução Industrial, elas elevam isso a um novo patamar, né? E outra coisa importante também é que as indústrias elas vão se transformando, e quanto mais elas se transformam, crescem, se diversificam, mais a sociedade fica necessitada dessas próprias indústrias, ou seja, cria uma relação de dependência, ou seja, a indústria é o que movimenta a cidade hoje em dia. Lembrando que a gente tem algumas fases da industrialização, né? As indústrias elas vão evoluindo assim como a sociedade. Então, nós tivemos a fase artesanal, nós tivemos a fase manufatureira, que é a junção de homens com máquinas, e nós já temos hoje em várias fábricas aí uma maquinofatura, que a gente chama, que é a máquina produzindo e o homem somente coordenando, apertando o botão, algo muito mais tecnológico. Então, na primeira Revolução Industrial, a gente teve a inserção da tecnologia, e a partir daquele momento, nada foi como era antes, por isso que a gente chama de revolução. O que é revolucionário é aquilo que muda para sempre. O que existia antes nunca mais existirá. Então, é importante lembrar que o modo de vida hoje em dia da sociedade, que é um modo de vida urbano, consumista, está extremamente associado à ideia de indústria. Para a gente entender como é que funciona a indústria dentro de uma perspectiva do capitalismo, a gente precisa entender quais são os principais fatores que fazem surgir uma indústria, né? Porque a determinação espacial de uma indústria, onde ela vai ficar, é extremamente importante para o seu funcionamento. A primeira coisa importantíssima de todas é o capital. Capital, dentro da abordagem geográfica, a gente está falando de dinheiro, né? Então é necessário que se tenha dinheiro, porque a indústria é um investimento num bem fixo. Ou seja, você está comprando um espaço, está comprando máquinas, para que aquele espaço, aquelas máquinas, aqueles trabalhadores, você está gastando dinheiro previamente, para que aquele dinheiro retorne para você na forma de lucro. Então, você precisa ter muito dinheiro investido, né, para você poder fazer uma indústria. Então, a primeira parte básica é capital. Outra coisa importantíssima é que desde as revoluções industriais, da primeira com carvão até hoje em dia com energia nuclear, a energia é um utensílio extremamente importante, pois antigamente a energia era motriz, força humana ou força animal. Hoje em dia é uma energia por explosão, combustão, né, uma energia elétrica. Então tem várias novas formas de energia e por isso é preciso que o local tenha a possibilidade de obtenção de energia. E quando eu falo de obtenção de energia, eu estou falando que esses lugares precisam
ter grandes quantidades de energia, porque se nós sabemos que nossas casas gastam energia, que todos as cidades, os postes, tudo usa energia, as indústrias utilizam muito mais, então é necessário ter uma quantidade abundante de energia, né? Ou seja, é preciso estar próximo, né, de um local que forneça energia. Então é um segundo fator importantíssimo. Terceiro fator importante é a mão de obra, e essa mão de obra ela pode ser qualificada ou não qualificada, depende do tipo de indústria. Se ela for qualificada, a gente está falando de uma indústria altamente tecnológica, e a gente precisa de pessoas, engenheiros, técnicos de informática, técnicos das mais diversas formas, para que consigam trabalhar naquele tipo de indústria. Ou então, se é uma indústria bem básica, a gente precisa de trabalhadores baratos, né? Então, são condições essenciais, é a presença de mão de obra da mais barata possível e qualificada, né, em alguns casos, para que a indústria possa funcionar. Quarta questão importantíssima é a presença de matéria-prima. A gente sabe que a indústria é a parte da transformação de alguma coisa em outra coisa. Então a gente precisa ter a matéria-prima, que é a base de todo o produto. Pode ser o ferro, pode ser a madeira, pode ser o algodão, pode ser um monte de coisa, né? É preciso que essa matéria-prima chegue, e chegue barato. Ou seja, é preciso estar próximo do local de produção ou próximo com fácil acesso a um local de distribuição, próximo a uma estrada e assim por diante. Então a localização é extremamente importante, né? Porque é a partir da localização que você vai saber se você está num bairro pobre, tem mão de obra barata. Se você está num bairro rico, tem mão de obra cara, mas qualificada, né? Se você está num lugar com uma grande quantidade de matéria-prima, essa será mais barata. Se você estiver num lugar que tem pouca matéria-prima, essa será mais cara. E tudo isso vai impactar diretamente na quantidade de produção e no valor, no custo dessa produção. E o custo da produção é o que vai margear, né, e tratar sobre o lucro. Outra coisa importante, né, todas as indústrias produzem algo, então é necessário que esse algo esteja próximo de quem consome aquele algo. Então é preciso estar próximo do mercado consumidor, que pode ser muitas das vezes o seu próprio trabalhador, né? Então por isso que a gente vê sempre indústrias muito próximas das grandes cidades. Antigamente elas eram dentro das grandes cidades, mas as cidades cresceram demais, o que impossibilitou que essas indústrias permanecessem ali. Então elas vão saindo, né, e se estabelecendo nas vias de acesso a essas grandes cidades. Por quê? Porque isso faz com que a mão de obra consiga chegar de forma mais tranquila e que o mercado consumidor esteja perto. Ou seja, estar próximo de uma grande estrada é importante para a matéria-prima, para chegar a matéria-prima e sair o produto. E assim por diante. E a outra questão importante que também está associada a essa localização são os meios de transporte. O que são meios de transporte quando a gente está falando? É a chegada da matéria-prima e a chegada da mão de obra e a saída do produto. Então, quanto mais próximo de uma estrada, de um porto, né, você menos vai gastar. Se menos vai gastar, mais você vai lucrar e assim por diante. Outra coisa importante também que a gente precisa entender são os incentivos fiscais. Ao longo dos últimos anos, a gente pode entender que existe uma escassez industrial, né? A grande maioria da população está a serviço no terceiro setor da economia, que é o setor de serviços e comércios. Então, o que a gente precisa entender é que as cidades, os lugares, os países competem para receber indústrias porque indústrias geram renda, porque geram salário, porque geram emprego e assim por diante. Então, como as cidades começam a competir umas com as outras. E como é que você atrai uma indústria? Além de todas as questões anteriores, você precisa incentivar fiscalmente, quando a gente diz isso, ou financeiramente. Ou seja, baratear o aluguel, baratear o IPTU, baratear o IPTR se for num lugar rural, né? Várias outras questões que estão associadas às finanças. Fazer vistas grossas, por exemplo, a poluição, que também, infelizmente, é um dado muito real, né? Então, todos esses tipos de incentivos fiscais, políticos, né? Você vier para cá, você vai ter a isenção fiscal disso, não vai pagar aquilo, tal. Faz com que os grandes empresários levem suas indústrias para um lugar, porque ali, com menos custo, ele terá mais lucro, né? O que aconteceu é que as cidades foram crescendo, e hoje em dia as indústrias não conseguem mais permanecer no centro das cidades, elas precisam sair. Tanto é por isso que a gente não vê nenhuma grande indústria nos centros do Rio de Janeiro, São Paulo e assim por diante. Todas elas estão no entorno. E quando essa cidade, esse entorno crescer, elas continuarão fugindo dos centros, mas sempre se colocando próximas, porque é no centro que estão os trabalhadores, é no centro que está o mercado consumidor. Então isso é importantíssimo, né? Por isso que as indústrias elas são móveis, porque elas não são estáticas, elas estão se movendo de acordo com o desenvolvimento da sociedade. E aí a gente chega nos tipos de indústria. Existem 3 tipos de indústrias básicas. As indústrias de base, né, ou de bens de produção, que é aquela indústria pesada que faz energia, que faz gasolina,
né, que faz metal, né? Essas indústrias elas vão servir e criar matérias-primas para o funcionamento da sociedade ou de outras indústrias. Então são as indústrias que têm os valores mais baratos, porque são produtos pouco trabalhados, com pouca tecnologia, assim por diante. Nós temos as indústrias de bens de capital, né? Essas aí são as indústrias com um pouco mais de poder tecnológico, um pouco mais de tecnologia, né? Que produzem geralmente produtos de longo prazo, bens duráveis ou não duráveis. A gente pode, né, modificar isso, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas significa que são indústrias que transformam o que a primeira indústria fez em algo mais palpável, ou seja, de bens de capital. Elas têm um pouco mais de valor do que as indústrias anteriores. E nós temos as indústrias de bens de consumo, que na nossa sociedade são as mais comuns hoje em dia, né? Porque elas produzem produtos leves, algumas com grande grau de tecnologia, né? E esses bens de consumo eles podem ser duráveis, né? De longo prazo, você fica 4, 5, 6 anos no mínimo com cada um deles, ou não duráveis, coisas que acabam rápido, são perecíveis, ou que também a moda acaba, né? Ou a tecnologia, pelo avanço rápido, substitui. Por exemplo, os celulares, né? Eles utilizam materiais ferrosos, né? Da primeira parte da indústria ali, dos bens das indústrias de produção, das indústrias pesadas, né? Elas também trabalham, mas eles são produtos que a gente chama de bens de consumo. Por quê? Porque a cada 1, 2 anos existe uma tecnologia nova que substitui nossos celulares, né? O que faz com que nossos celulares muitas das vezes parem de funcionar, os aplicativos não funcionam, assim por diante. Então a gente vê que as indústrias de bens de consumo elas são a grande maioria porque elas estão associadas ao consumo imediato. A gente compra toda hora, troca toda hora, diferente das indústrias pesadas, que nós não compramos nada, dificilmente, né, pois nós não somos produtores, essas servem diretamente a outras indústrias, né, ou aos estados e assim por diante. As indústrias de bens de capital nós compramos de vez em quando, porque são coisas mais duráveis, coisas maiores, pesadas ainda, e as de bens de consumo são aquelas que a gente compra o tempo inteiro, né? Por isso que grande parte das indústrias são de bens de consumo, né? Roupas, vestimentos, bebida, comida, tecnologia, assim por diante. E a gente chega nas formas de industrialização, nós temos também 3 tipos. Né? Nós temos a industrialização clássica, que é aquela que acontece na primeira revolução industrial, que é um processo lento, gradual, em que investimento de capital, investimento em pesquisa em tecnologia vai fazendo com que aos poucos vai surgindo uma transformação que vai sair do artesanato para a industrialização, para a manufatura. Né? Essa é a industrialização clássica que aconteceu nos países da Europa e nos Estados Unidos principalmente. Nós temos uma industrialização planificada. Planificada é aquela que é planejada. Primeiro eu faço isso, vou investir nas indústrias de base, para depois nas de bens de capital, depois nas de bens de consumo. É um planejamento. E quando a gente fala de planejado, a gente está falando que o Estado tem poder, porque quem domina é o Estado. Lembrando que na outra não é o Estado. O Estado pode até incentivar, mas quem faz são as pessoas, instituições privadas. Né? Isso é a base do capitalismo tradicional, né? Liberal. O Estado não intervém na economia. Na industrialização planificada é o contrário. O Estado intervém na economia. É o Estado que vai fazer isso. Né? Ele vai planejar aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai criar as bases, né? E ele vai ser o grande controlador disso. Isso aconteceu muito nos países de origem comunistas, né? Os países com tendências comunistas ou socialistas, que o Estado é muito mais forte e ele é o grande promotor das invenções e do desenvolvimento da sociedade. E nós temos também a industrialização tardia ou periférica. A industrialização tardia ou periférica é característica do Brasil, são aqueles países que fizeram um tipo de industrialização mesclada, né? É um pouco planificada e um pouco tradicional, só que fizeram isso tardiamente, ou seja, no início de 1900, um pouco mais em diante. São países que o Estado criou as condições básicas, as indústrias pesadas e de bens de capital, algumas delas, por exemplo, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, né, e assim por diante. E a partir dessas indústrias surgem outras indústrias. Ou seja, o Estado tem presença, mas ele não é o grande controlador. Ele cria a base para que as instituições privadas, as pessoas, os burgueses, continuem com a industrialização. E isso aconteceu de forma tardia. No caso brasileiro, a gente chama de substituição de importações, porque no momento em que o Brasil e o mundo passavam pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, o ritmo de produção industrial caiu muito. Quando esse ritmo de produção industrial caiu muito, os países, né, que hoje a gente classifica como industrializados tardiamente, tiveram a necessidade de começar a produzir o que antes eles compravam dos países que estavam em guerra.
Então o Brasil, que antes vendia muito café, né, para os outros países pararam de comprar café, o Brasil precisava fazer dinheiro para poder comprar aquilo que ele comprava desses países. O que ele fez? Começou a produzir ele mesmo. E como é que foi isso? O Vargas foi lá, criou toda a base e a partir disso as coisas foram ampliando. E aí como é que a gente vê o processo de industrialização hoje? Hoje em dia, né, a industrialização é uma coisa muito importante e a gente precisa entender que algumas coisas se modificaram muito dentro do setor industrial, como a gente viu nas primeiras revoluções industriais até a terceira, né? Cada vez mais existe uma produção integrada. O mundo inteiro está produzindo e participando da produção dos mesmos produtos, né? Ou seja, dentro de um celular nós temos partes de todo mundo. Outra coisa importante é a automação do processo produtivo, cada vez mais automatizado, ou seja, menos pessoas trabalhando e aquelas que estão trabalhando geralmente são mais qualificadas, têm um curso técnico. Tanto é que é muito difícil a gente ver alguém que trabalha na indústria hoje em dia, coisa que nos anos 30, 40 fazia-se 50% da população pelo menos. Então a exigência de trabalho qualificado cada vez mais importante, o que força quem não trabalha na indústria a se qualificar para produzir um serviço, né? Vai ser médico, advogado, assim por diante. Outra coisa também é a flexibilização das normas de trabalho. Cada vez mais se produz, a gente continua consumindo muito, mas com a tecnologia, com a velocidade de produção, se produz em demanda. Então você produz lá 300 mil carros, quando você estiver perto de vender todos eles, você vai lá e faz mais 300 mil. Você não faz carro sem parar, você não faz celular sem parar. Até porque se você fizer sem parar e por algum motivo aquilo parar de vender, toda a sua empresa desvaloriza. Então, as indústrias elas mudaram bastante. E a partir da semana que vem, a gente deve continuar a falar um pouquinho sobre indústria, mas mais no caso brasileiro. Beleza? Compreenderam tudo? Se não compreenderem, falem comigo aqui. Um grande abraço, até mais.